dia ainda nem tinha clareado direito quando o barulho da obra começava. O som da betoneira girando, o arrastar dos carrinhos de mão, o eco das ferramentas batendo contra o concreto. Era um ritmo próprio, quase como uma música dura e repetitiva que marcava a vida de quem trabalhava ali. Entre homens experientes, com mãos calejadas e pele que já não sentia tanto o sol, havia um garoto que parecia sempre deslocado, magro, silencioso, postura encolhida, olhar atento demais. O nome dele era Lucas. Tinha 17 anos e aquele era seu primeiro emprego. Ele segurava o balde com força, como se estivesse sempre com medo de deixá-lo cair. E às vezes deixava. Derrubava a areia, misturava a massa na proporção errada, confundia as medidas, se atrapalhava com a trena. Cada erro virava comentário atravessado. Esse menino não nasceu para isso. Vai atrasar a obra inteira. Melhor mandar embora antes que complique. Lucas ouvia tudo, fingindo que não, mas ouvia. A cada risada ele ficava menor. A cada bronca, o olhar baixava mais. O medo de errar fazia com que ele errasse ainda mais. Era como se estivesse tentando aprender enquanto segurava um peso invisível nas costas. O peso de provar que merecia estar ali. No meio daquele ambiente acelerado e impaciente, havia um homem que trabalhava de forma diferente. Seu Antônio. Mais de 30 anos de profissão. Não era o mais forte, nem o mais rápido, mas levantava paredes como quem escreve uma história com cuidado. Cada linha reta, cada nível alinhado, cada canto firme parecia carregado de atenção. Ele não gritava, não discutia, não precisava provar nada para ninguém. Enquanto os outros reclamavam do garoto, seu Antônio apenas observava. Observava como Lucas prestava atenção quando ninguém percebia. Observava como ele tentava repetir os movimentos depois do expediente escondido. Observava que, apesar dos erros, havia esforço. Até que, em uma manhã comum, o encarregado perguntou: "Quem vai ficar responsável pelo ajudante novo?" Silêncio. Olhares desviados. Alguns homens riram baixo. Seu Antônio levantou a mão. "Ele fica comigo." Um dos pedreiros comentou em tom de deboche. "Vai perder tempo, mestre." Ele respondeu com tranquilidade. Tempo perdido é deixar alguém sem aprender. Naquele dia, em vez de mandar Lucas apenas carregar peso, ele chamou o menino para perto da parede que estava começando. "Vem cá, me diz uma coisa. Você sabe por que a gente começa uma parede pelo canto?" Lucas balançou a cabeça envergonhado. "Porque o canto é referência. Se ele estiver torto, o resto acompanha o erro." Ele pegou a colher de pedreiro e mostrou devagar. Explicou sobre prumo, sobre nível, sobre base firme. Falou da importância de preparar bem o chão antes de subir qualquer estrutura. Construção não é força, é atenção, é paciência. Nos primeiros dias, Lucas continuou errando. A mão tremia. A massa caía antes da hora. O alinhamento ficava fora. Ele pedia desculpa até quando não precisava. Mas havia algo diferente. Quando errava, não vinha grito. Vinha orientação. "Olha de novo. Confere o nível com calma. Não faz correndo, faz direito." Seu Antônio repetia quantas vezes fosse preciso, sem ironia, sem pressa. Enquanto outros diziam, "Larga isso", ele dizia, "Você aprende, só precisa continuar." E ensinava tudo. Não guardava segredo, não escondia técnica. Mostrava como segurar corretamente a ferramenta. Como sentir o peso ideal da massa, como observar a parede de longe para perceber imperfeições invisíveis de perto. Ele sabia que conhecimento não é competição. Com o passar das semanas, algo começou a mudar. A massa de Lucas ficou mais uniforme, o olhar menos perdido, os movimentos menos apressados. Ele já não tremia tanto ao pegar a colher, já não se encolhia ao ouvir um comentário. Mas a maior mudança não estava nas mãos, estava na postura. O menino que andava curvado começou a erguer os ombros. Passou a fazer perguntas. Passou a observar antes de agir. Começou a entender que aprender leva tempo. Certo dia, enquanto alinhavam uma parede longa sob o sol forte, Lucas perguntou: "O senhor nunca teve medo de errar?" Seu Antônio sorriu de leve, limpando o suor da testa. "Até hoje tenho.
A diferença é que aprendi que erro não é vergonha. Vergonha é não querer aprender. Lucas ficou em silêncio, absorvendo aquilo. Naquela tarde, quando voltou para casa, ele não pensou nas risadas. Pensou na parede que tinha ajudado a levantar. Pensou na sensação de acertar depois de tentar várias vezes. E pela primeira vez, desde que começou na obra, ele não sentiu vontade de desistir, porque alguém tinha decidido ter paciência. E às vezes tudo o que uma pessoa precisa para continuar é alguém que enxergue potencial onde os outros só veem falha. Sem perceber, seu Antônio não estava apenas ensinando um ofício, estava ensinando dignidade. E aquela construção feita de cimento e tijolos estava erguendo algo muito maior dentro daquele garoto. Algo que ninguém ali ainda conseguia ver. Os meses passaram quase sem que percebessem. A obra avançava, paredes subiam, estruturas ganhavam forma, e junto com o prédio, algo também estava sendo construído dentro de Lucas. Ele já não era o garoto que derrubava baldes a todo instante. Ainda cometia erros, claro. Mas agora eram erros de quem está aprendendo com intenção, não de quem está perdido. Ele já sabia preparar a massa na proporção certa, sentindo a textura com as próprias mãos antes mesmo de olhar. Sabia medir 2 vezes antes de cortar. Sabia que pressa demais quase sempre significava retrabalho depois. E, principalmente, sabia que era capaz. O encarregado começou a notar a mudança. Não falava muito, mas passou a observar Lucas com menos desconfiança. Certo dia, uma parede feita por outro pedreiro apresentou problema. O prumo estava fora, a base mal nivelada, pequeno erro no começo, grande consequência no final. Chamaram seu Antônio. Ele caminhou devagar até a estrutura, passou a mão pela superfície, conferiu o nível. Ficou alguns segundos em silêncio, depois chamou Lucas. "O que você está vendo aqui?" O menino respirou fundo. Não queria errar na resposta. Caminhou de um lado ao outro. Abaixou para observar a base. Conferiu o alinhamento com cuidado. A base está irregular, e o prumo puxou para fora no meio. Seu Antônio apenas assentiu. "Então corrige." O coração de Lucas acelerou. Era a primeira vez que teria aquela responsabilidade sem que o mestre segurasse sua mão. Ele começou devagar, ajustou a base, removeu parte da massa, refez o alinhamento com paciência, conferiu o nível mais de uma vez, parou, respirou, observou de longe como havia aprendido. Demorou mais do que um profissional experiente demoraria. Mas quando terminou, a parede estava firme, reta, sólida. O encarregado observou por alguns segundos. Cruzou os braços, aproximou-se, conferiu o nível e apenas disse: "Agora está certo." Para quem trabalhava ali, aquilo era praticamente um elogio. Na hora do almoço, sentado sobre um bloco de concreto, Lucas ouviu algo diferente. "Tá melhorando, hein?" Era um dos pedreiros que antes ria dele. Lucas não respondeu com orgulho, apenas sorriu discreto. Mais tarde, quando o sol já estava mais baixo e a obra diminuía o ritmo, ele criou coragem para perguntar algo que carregava havia meses. "Seu Antônio, por que o senhor decidiu me ensinar? Ninguém queria ficar comigo." O velho pedreiro ficou em silêncio por alguns instantes. Olhou para o horizonte, onde a estrutura recém-erguida recortava o céu. "Porque um dia ninguém quis me ensinar também." Lucas ficou atento. "Quando eu comecei, só recebia ordem e bronca. Aprendi errando e ouvindo que não servia para nada. Demorei muito mais do que precisava porque ninguém teve paciência." Ele respirou fundo. "Eu prometi para mim mesmo que se um dia tivesse a chance, faria diferente." Lucas sentiu algo apertar no peito. "O mundo já tem gente demais dificultando", continuou seu Antônio. "Se a gente puder facilitar para alguém, já é um bom começo." Aquela frase ficou gravada. Os anos passaram. A obra terminou. Outras começaram. Lucas cresceu, aprendeu mais técnicas, assumiu mais responsabilidades. Seu Antônio continuava ao lado dele, sempre corrigindo com calma, sempre ensinando mais um detalhe que fazia diferença. Até que chegou o dia da aposentadoria, sem cerimônia grande, sem discurso formal. Apenas um café simples no fim do expediente, alguns apertos de mão.
alguns abraços contidos. Seu Antônio saiu da obra da mesma forma que viveu nela, discreto, mas deixou algo que ninguém poderia medir em metros quadrados. Algum tempo depois, em outro canteiro, outro prédio começava a ganhar forma. Lucas agora era pedreiro responsável pelas paredes principais. E, como acontece em toda obra, um novo ajudante apareceu. Magro, tímido, inseguro. O ciclo parecia se repetir. Esse aí não aguenta um mês. Não leva jeito. Lucas ouviu as frases que um dia tinham sido direcionadas a ele. Quando o encarregado perguntou quem ficaria responsável pelo garoto, houve o mesmo silêncio de anos atrás. Lucas levantou a mão. Ele fica comigo. Alguns riram. Ele apenas respondeu. Todo mundo começa de algum lugar. Naquele instante, algo invisível se completou, porque existem construções que não aparecem no concreto. Existem paredes invisíveis que sustentam caráter. Existem mestres que não deixam apenas prédios de pé, deixam pessoas de pé. Lucas começou a ensinar da mesma forma que aprendeu, com paciência, corrigindo sem humilhar, explicando sem pressa, repetindo quantas vezes fosse necessário. E toda vez que o ajudante errava e pedia desculpa, ele dizia: errar faz parte. Desistir é que não pode. Com o tempo, o novo garoto também começou a melhorar. E ali, em meio ao pó, ao cimento e ao barulho constante, um legado silencioso continuava. O maior legado de um mestre não é a obra que ele entrega. É a confiança que ele constrói em alguém. É a dignidade que ele ajuda a levantar. É a paciência que transforma insegurança em capacidade. Porque ensinar exige tempo, exige generosidade, exige acreditar quando ninguém mais acredita. E cada pessoa que você decide levantar pode um dia levantar outras. Assim, sem placa, sem manchete, sem reconhecimento público, você constrói algo que nunca desmorona.